Senhor Jesus Cristo, para todo mundo aqui. Você que está em casa também, estamos muito felizes com a tua presença. Como é bonito ver jovens assim queimando na presença do Espírito Santo. Isso é algo tão maravilhoso. Eu gostaria de dar boas-vindas para os visitantes, para você que está em casa também, que está assistindo nosso culto pela primeira vez. Sejam bem-vindos à PIBAB, a primeira Igreja Batista de Água Branca. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, algo que Deus tem trabalhado muito comigo, que fala sobre o que traz a verdadeira morte. Mas eu gostaria de estar orando. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, pelo Teu Espírito Santo, por estar nos guiando, Pai, por ter nos conduzido até aqui, Pai, na Tua presença, nos permitir, Pai, por esse culto tão maravilhoso, tão gostoso, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja guiando esta mensagem, que não seja eu comunicando, mas que seja o Espírito Santo falando através de mim, Pai. Eu te agradeço e te louvo, em nome santo de Jesus. Amém. Sabe, eu trabalho numa grande rede de farmácia e este período foi algo que Deus tem trabalhado muito comigo, tem falado muito comigo, que logo antes dessa pandemia explodir, quando estava lá na China, quando começou na Itália, eu vi a preocupação já das pessoas de estar buscando esse cuidado, né? Já chegando lá na farmácia, querem comprar máscara, querem comprar álcool em gel. As pessoas indo no supermercado já estocando comida, comprando carrinhos e carrinhos, até comprando muito papel higiênico. Até hoje eu não entendi para quê. Mas Deus falou comigo o seguinte: as pessoas estão preocupando demais com isso e muitos estão esquecendo daquilo que traz a verdadeira morte, que existe desde a época da criação do homem, que é o pecado. Eu gostaria de compartilhar um texto que está em Romanos 5:12. Fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós podemos ver que o pecado trouxe a morte. Na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, onde tudo começou. Vamos lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E todos nós já conhecemos essa história, né? O que aconteceu, que a serpente veio, tentou a Eva, que ela e o Adão desobedeceram e comeram do fruto proibido. E isso desencadeou, veio o pecado ao mundo. E o pecado, ele, aparentemente para a gente, ele é algo, ele parece ser algo bom, parece ser algo agradável, algo gostoso, mas imaginem só uma lagoa, aí tem um peixe lá e aparece aquela isca, aquela comida, que para o peixe é algo gostoso que vai alimentá-lo. E o peixe vai lá e fisga. Então ele é preso pelo anzol, que é puxado para a morte. Eu já compartilhei com o pessoal aqui certa vez que fala assim: Satanás não pode deixar um inferno atraente, então ele deixa atraente o caminho até lá. E o pecado é isso, é uma isca que Satanás usa para nos tirar dos caminhos de Deus, para nos tirar da presença dele. Hoje vivemos com muita preocupação
sobre isso tudo que está acontecendo aqui. Eu creio que todo mundo aqui, principalmente no início, quando falou sobre o coronavírus, o Covid, né, gerou certo medo. Sabe, uma colega de trabalho, que também é cristã, ela até compartilhou comigo que ela estava tão preocupada que não queria, no início, não queria nem trabalhar. Ela estava muito preocupada com isso. E Deus falou com ela o seguinte: filha, se eu tiver que te levar, você pode estar até no conforto da sua casa. Você pode estar aonde for, que se a sua hora chegar, eu vou te levar. E eu também estava lendo um livro do John Piper, que chama Coronavírus e Cristo. E nele cita um personagem que fala mais ou menos assim, que enquanto estivermos no propósito de Deus, somos todos imortais, até que esse propósito se cumpra. Só que isso nos leva a questionar, que tipo de vida nós estamos vivendo? Nós estamos seguindo o caminho que está agradando o coração de Deus? Será se nós estamos realmente vivendo no propósito? Eu recebi uma notícia esses dias. Eu estudei com a menina no ensino fundamental, acho que 7ª série, que em 2018 ela formou para medicina, se transformou, foi médica, e eu recebi a notícia que ela faleceu do Covid. Isso foi algo que me deixou muito triste. Por mais que eu não tinha mais contato com ela, eu vi até pelo Instagram de outros colegas, e isso me deixou muito triste. Então, eu parei para refletir. Será se ela conheceu Jesus antes disso? Será se ela teve este encontro? Porque se ela tiver conhecido Jesus, se ela tiver tido a salvação, então ela conquistou o que todos nós buscamos, que é viver uma eternidade do lado daquele que deu sua vida por nós. No texto de João 3,16 até fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos buscar viver o que Deus preparou para nós, viver na sua vontade, viver buscando isso, viver para a eternidade. E eu creio que a maior expectativa do momento hoje, tudo que nós estamos vivendo, é uma busca pela vacina, pelo Covid-19, né? E eu cheguei até a pensar, até Deus me corrigiu, né? Falando assim, poxa, nós lutamos contra o pecado. Talvez Deus já nos mandou Jesus, que seria uma vacina contra o pecado. E Deus me questionou, falou assim: pesquisa o que é vacina, primeiramente, para você estar falando que Jesus é uma vacina contra o pecado. Então, eu até perguntei ao meu gerente, a gente estava conversando, que ele é farmacêutico, e pesquisei, e a vacina, geralmente, ela é o vírus enfraquecido, é um vírus enfraquecido que faz a gente gerar anticorpos para ter imunidade contra X doença. E Jesus, ele foi ser perfeito. Jesus, ele é perfeito, ele veio sem pecado nenhum, ele não pecou. E pelo contrário, ele tomou os nossos pecados para si. Diferente da vacina que você injeta um vírus enfraquecido, ele tomou os nossos pecados para si. E a vacina nos deixa imunes àquilo. Mas ao pecado nós não somos imunes. Imagina só uma criança que está brincando bastante, brinca na lama, se suja todo. Aí a mãe dela pega a criança e dá um banho. Ela ficou limpa. Mas se essa criança
vir a pular na lama novamente, ela vai se sujar. E com o pecado é assim, nós não devemos brincar com aquilo que matou quem deu a vida por nós. Deus tem o melhor para nós, que fomos reconhecidos como filhos. Não importa o que venha acontecer, às vezes vamos ficar doentes, vai acontecer dificuldades na nossa vida, vamos passar por deserto, talvez venhamos até falecer. Mas nós temos que ter uma certeza, que no final não vamos perecer, nós vamos viver na eternidade, do lado dele, do lado do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler um texto que está em Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E, às vezes, nessa situação toda que estamos vivendo, eu acho que a primeira coisa que nós pedimos para Deus é um milagre. É pedir para Deus uma cura, um milagre. Mas Deus, Ele já mandou Jesus. Isso é tudo o que nós precisamos. Jesus, como eu disse, não é vacina. Jesus é a cura. Ele é a cura. Então nós podemos ver assim, Deus forma, o pecado deforma, mas só Jesus Cristo transforma. E nós devemos buscar isso, viver essa transformação, sermos transformados, ser novas criaturas em Cristo. E essa transformação, ela é algo constante. Todos os dias nós devemos abdicar do pecado, abdicar dos nossos desejos. Nós não devemos alimentar a nossa carne, mas nós devemos alimentar o espírito. Nós devemos ter essa guerra espiritual, devemos sempre estar buscando viver nos caminhos de Deus, tentar ser essa nova criatura em Cristo, buscarmos sermos a tua imagem e semelhança. Em Romanos 5:21, já pulei alguns aí, né? Fala assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu gostaria também de deixar bem claro que eu não estou falando para a gente negligenciar, igual o Covid. Não devemos deixar de nos cuidar, de estar precavendo, porque na Bíblia fala que a fé sem ação é uma fé morta, que nós não devemos tentar a Deus. Nós vemos lá no deserto, né, que Satanás leva Jesus para um alto de um templo e fala, se você é filho de Deus, pula, que os anjos virão te buscar. Mas Jesus combate, fala assim, não devemos tentar a Deus. Imagina só, eu tenho muita fé em Deus, Deus vai me proteger de tudo. Aí naquele horário de pico, aquele horário, assim, todo mundo saindo do trabalho, às 18, às 19 horas da noite, eu chego lá na Via Expressa e falo assim, eu vou atravessar com o olho fechado, porque Deus está me guardando. O máximo que você vai ter é aqueles carinha lá do outro lado da rua, olhando assim, esperando para fazer aquela dancinha do caixão. Não sei se todo mundo já viu aqui. E é isso que pode acontecer. Nós não devemos tentar a Deus, nós devemos confiar e fazer a nossa parte. Porque Deus nos ama de tal maneira que Ele deu foi seu Filho por nós. Nós devemos buscar viver essa vida, uma vida que agrada a Ele. Nós devemos sempre estar glorificando o seu nome. No culto de quinta-feira, foi quinta-feira, na live do pastor, eu até recomendo quem não assistiu ir lá no canal do YouTube da igreja e olhar o vídeo da quinta-feira, que o pastor fala o seguinte, se quisermos ter uma vida vitoriosa, devemos buscar a vida através da graça do Senhor nosso Deus. Então,
a nossa luta contra o pecado, a resposta é essa, é ter como alvo a cruz, Jesus. Jesus é a resposta para tudo. Jesus é nosso Salvador. Jesus é tudo. Eu gostaria de fazer uma oração e quem já foi dominado pelo espírito do medo, quem sofre de depressão, quem ainda não teve a chance de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está em casa também, coloque a mão no peito e vamos fazer uma oração, porque Ele é tudo para a gente. Ele é a resposta de tudo em que buscamos. Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo. Te agradeço, Deus, por ter nos mandado Jesus. Nós reconhecemos, Pai, Jesus como o único Senhor e Salvador. Nós reconhecemos, Pai, que sem Jesus nós não somos nada. Pai, eu quero entregar toda a minha vida, toda a nossa vida diante de Ti, Senhor. Eu repreendo, Pai, espírito de medo, espírito de depressão. Eu repreendo, Pai, vontades, Pai, de tirar a vida, pois o Senhor já deu a sua por nós, como Jesus. Eu quero, Pai, pedir pela vida de cada um que está aqui, pela vida de você que está nos assistindo, Senhor, que venha sempre trilhar nos Teus caminhos, Pai, que nós possamos ter, Senhor, a cruz como foco, viver para Cristo, que nós possamos morrer para este mundo, Pai, mas vivermos para Cristo, Senhor. Que o Senhor, Pai, seja sempre tudo que nós temos, que seja nosso primeiro pensamento do dia, que seja a Ti, Pai, que não seja pegar o celular, seja para olhar as horas, seja lá para que for, mas que seja, Pai, Te agradecer, Pai, Te agradecer por tudo, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença. Que o Senhor, Pai, seja sempre tudo para nós, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós buscamos, que nós possamos andar sempre na Tua presença, Pai, que por nós, Pai, só venha sair palavras de bênção, Senhor, que mal nenhum possa penetrar em nossas vidas, Pai, que outras pessoas possam se incendiar com o nosso fogo, Pai, que nós possamos, Pai, buscar viver na Tua vontade, viver, Pai, na Tua presença, Pai. Eu te agradeço por esta noite, te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, mover o coração de cada um de nós, Pai. Que a semente plantada venha frutificar, que venha criar raiz, Pai. Aqueles que estão também afastados da Tua presença, que um dia já Te conheceram, Senhor, e que eles possam voltar para os Teus caminhos, Pai, pois o Teu caminho é o único, Pai. Não existe lugar para onde voltar, a não ser na Tua presença. Quem já Te conheceu, Pai, não consegue viver sem Ti, Pai. Eles podem saber, Senhor, que o mundo oferece várias coisas, mas só o Senhor oferece a vida eterna, Senhor. Que o Senhor venha fazer um grande mover nas nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, mover a família das nossas famílias. Aqueles que ainda não conhecem a Ti, que venham se render, que venham se prostrar diante de Ti, Senhor. Esta é minha oração, Pai. Eu coloco toda a nossa vida, eu coloco o nosso ser em Tuas mãos. Amém.